Vamos lá, temos um estudo bem interessante nesta noite que tem esse título aqui. Olha aí. Os reinos da graça e da glória. Você já ouviu falar no reino da graça? Muitas pessoas falam bastante do reino da graça, mas e o reino da glória? Então hoje você vai entender esses dois reinos, tá? É um assunto bem interessante, importante para nós. Olha essa imagem aqui. Alguém conhece esses dois? Hoje, na verdade, já dois falecidos, né? A rainha Elizabeth e o príncipe Felipe. E aí, rainha da Inglaterra, né? E hoje o rei da Inglaterra é o príncipe Charles. Hoje já a rainha faleceu e ele assumiu o trono. Mas olha só, todo reino tem um trono, todo rei possui um trono. Isso é importante para o nosso estudo de hoje. Olha só, a que trono, observe essa pergunta, a que trono somos convidados a nos achegar para alcançarmos misericórdia? Então preste bastante atenção quando aparecer a palavra trono, que nós vamos ler lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, se você abriu no finalzinho da Bíblia, vai cair em Apocalipse, que é o último livro, e então você vai voltando para a esquerda, que logo vai chegar no livro de Hebreus, no capítulo 4. Então existe um trono, que nós vamos ver agora, que nós somos convidados para nos achegar, para nos aproximarmos, né? E alcançarmos misericórdia. Olha que interessante. Hebreus 4, verso 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Será que todos estão encontrando? Deixa eu ver vocês. Hebreus capítulo 4, verso 16. Todos acharam? Tá vendo aí? Sim, legal. Temos algum voluntário para a leitura? Quem será? Será que a Lúcia vai ler para nós hoje? Aí, é o dedinho da Lúcia lá. Pode ler para nós, Lúcia, fazendo favor. Hebreus capítulo 4, verso 16. Ah, Lúcia, só abre o seu áudio fazendo favor. Não, não abriu. Clica aí na tela do celular. Aí, agora sim, agora foi. Achegamos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que interessante esse verso. Acheguemo-nos, quer dizer, para nos aproximar, né? Portanto, confiadamente, ou seja, com confiança, junto ao trono da graça. Trono da graça, olha que interessante. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, qual é o trono aqui que o texto apresenta para nós? Trono da graça. Logo, estamos nos falando de um reino da graça, que você vai entender o que é esse reino da graça, o que é esse trono da graça. Agora, além do reino da graça, existe outro. Além do trono da graça, existe outro trono, que a Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 25. Dá uma olhadinha lá agora em Mateus, é o primeiro dos evangelhos, capítulo 25, verso 31. Então, acabamos de ler, acheguemo-nos, portanto, confiantemente, né, perante o trono da graça, para alcançarmos misericórdia em momento oportuno. Olha agora um outro trono que vai falar para nós. A Lúcia pode ler de novo? Mateus capítulo 25, verso 31. Deixa eu só ver se todos localizaram. Mateus capítulo 25, verso 31. Vocês estão muito rápidos, viu? Estão tudo craque já. Lúcia, pode ler para nós? Abre o seu áudio. Mateus capítulo 25, verso 31. Quando,
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha que legal, tá? Muito obrigado, Lúcia. Primeiro texto nos diz que Jesus está hoje no trono da graça e nós temos que nos aproximar com confiança para alcançar misericórdia. Misericórdia é alcançar perdão. Agora aqui fala de Jesus vai se assentar em outro trono. Quando vier o Filho do Homem é Jesus. Aqui está falando da volta de Cristo, na sua majestade, e todos os anjos com ele, diz o texto. Olha, aquele dia maravilhoso, né? Todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Olha que legal. Então, existe um trono da graça, representando o reino da graça, e existe um trono da glória, que aqui diz que Jesus vai se assentar quando ele voltar, e terá início então o reino da glória, tá? Podemos ler também João 18:36. Vamos lá em João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um pouquinho para frente do lado direito, de onde nós estamos, para o lado direito, né? Capítulo 18, verso 36. Temos algum outro voluntário? João capítulo 18, perdão, verso 36. Ainda falando sobre o reino de Deus. João capítulo 18, verso 36. Quem pode ler para nós? Eu posso Camila? ler? Sim, pode sim. Respondeu Jesus: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha que legal. Jesus está falando que ele tem um reino e o reino dele não é deste mundo, tá? Uma vez Jesus falou uma frase assim, se referindo a Satanás como ele sendo o príncipe deste mundo. Sabe que esse mundo de injustiça, mundo de pecado, mundo de traição, mundo de doença, não é esse o reino que Deus quer. Não é esse o reino de Deus. Mas ele tem um reino. Aqui o texto acabou de dizer, tá bom? Então vamos seguir e entender certinho o reino de Deus, o reino de Cristo, que se desenvolve de duas maneiras. Primeiro, já vimos, é o reino da graça. O que é o reino da graça? O reino da graça é o dia de hoje, em que Jesus está no céu, intercedendo por nós. Hoje é o tempo em que nós temos a oportunidade da salvação. Hoje é o dia que nós temos para nos arrependermos. Até o dia da volta de Cristo, até um pouquinho antes da volta de Cristo, está estabelecido o reino da graça. E vai permanecer assim. Somente quando Jesus voltar é que se estabelecerá o reino da glória. Então, para ficar bem claro, o reino da graça é o momento que nós estamos vivendo, em que a salvação está disponível para todas as pessoas. É graça. A expressão graça quer dizer que é de graça. É um dom de Deus. Deus está dando a sua salvação para todas as pessoas. As pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus estão sendo tocadas, alguns aceitam, outros não. Então, esse é o reino da graça. Agora, o reino da glória será quando Jesus voltar. O início do reino da glória será quando Jesus voltar. Acabamos de ler em Mateus capítulo 25, verso 31, que na sua vinda é que ele vai se assentar no reino da sua glória. Aí, quando ele voltar, já não tem mais período de aceitar ou não. Quem aceitou, já aceitou, e quem não aceitou, não dá para aceitar mais. E o período da glória é chamado assim porque agora nós estaremos no reino de Deus, não mais o reino deste mundo, mas é estabelecido o reino de Deus, onde nós vamos ter um corpo transformado, uma mente transformada, né? Tudo aquilo que nós já estudamos que acontece na volta de Cristo. Você entendeu a diferença do reino da graça e reino da glória? Conseguiu entender, Camila? Sim, será que todos Ah, entenderam? é. Agora que eu vi que estava. Sim, o reino da graça é o momento agora, né, que a gente pode se arrepender, e o da glória
é quando Jesus voltar, não tem mais, tipo, chance, né? Aí chegou o Exatamente. fim. Hoje é possível nós fazermos parte do reino de Deus hoje, mesmo estando nessa terra, aceitando a sua graça. Só que ainda estamos sofrendo as consequências do pecado, não é? As coisas podem acontecer com a gente pode sair na rua, sofrer um acidente, pode ficar doente, as consequências do pecado. Mas quando Jesus voltar, terá início então o reino da glória, que essas coisas serão tudo passado. O livro do Apocalipse diz que não haverá mais choro, morte, nem dor, tudo vai ficar no passado. Iniciou o reino da graça, da glória, né? Mas para entrar no reino da glória, eu tenho que aceitar a graça de Jesus, que é a sua salvação no dia de hoje, tá? Então vamos lá, vamos progredir. Por qual meio os homens são salvos do pecado? Efésios, estamos em João, vai um pouquinho para o lado direito, vai passar por Atos, Romanos, Coríntios, e então vai chegar em Gálatas e Efésios. Estávamos em João, vai para o lado direito, que vai chegar em Efésios, no capítulo 2. Se você já chegou no capítulo 2 de Efésios, vai ver que no título do capítulo 2 está assim: do pecado para a salvação pela graça. Tá? Então, olha, capítulo 2, versículo 8. Olha que texto lindo, lindo, lindo. Eu vou pedir para a Camila ler para nós de novo, Efésios capítulo 2, verso 8, mas deixa eu só ver se todos já encontraram. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pode ler, Camila, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que texto lindo. Pela graça sois salvos. Então, eu já disse, a graça quer dizer algo que Deus nos dá, é um dom. A gente não merece, mas Ele nos dá. Então, é como se fosse, é como um presente. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o homem dizendo que aceita a salvação. É a reação humana, tá bom? Deus oferece sua graça e o homem aceita por meio da fé. Então, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos de que forma? Pela graça de Deus. Romanos agora, estamos em Efésios, um pouquinho para o lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo. Algumas páginas e já vai chegar. No capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Pode ler para nós também, Camila, fazendo favor? Sim. Romanos, capítulo 6, verso 23. Pode ler, por favor? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, cada verso bonito. O salário do pecado é a morte. O que quer dizer a palavra salário? Salário é aquilo que você recebe como recompensa por algo, né? Então, trabalhou, a recompensa é o pagamento ali, o salário. Agora, qual é a recompensa pelo pecado? A morte, tá? Então, pelo pecado vem a morte. O salário do pecado é a morte. Agora, o que vem de Deus? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito embora todos nós fôssemos condenados ao pecar, à morte, porque todos nós somos pecadores, todos nós herdamos a morte, então. Mas Deus nos ofereceu de forma gratuita a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Isso é muito valioso, você não acha? É Hum, como alguém que está condenado à morte por uma doença, imagine, e descobre o antídoto que vai salvar a sua vida, né? E a salvação que Jesus dá é muito maior do que isso, porque essa vida aqui, imagine uma pessoa com 50 anos de idade, está gravemente doente, descobre uma medicação e ele fica curado. É muito bom, mas
mas ele vai viver mais um pouco, até os 90 anos, e vai morrer de novo, né? 90, 100, quem sabe? Agora não, a solução que Jesus dá é a vida eterna. Estávamos condenados à morte, mas Jesus nos dá a vida eterna, tá bom? É algo muito bonito. Agora nós vamos estudar uma parábola. O que diz a parábola do semeador? Vamos estudar essa história que Jesus nos contou, uma história muito bonita sobre esse assunto da salvação. Você já parou para pensar no Evangelho, como ele é bonito? Essa história de que o homem se afastou de Deus, pecou, e Deus então traçou um plano para salvar a humanidade. E esse plano está sendo executado. Jesus veio, morreu por nós. Essa história foi contada com muitos anos de antecedência. Antes de Jesus vir, as profecias já falavam dela. E hoje as pessoas do Antigo Testamento olhavam para a profecia e olhavam para o futuro para saber o que Jesus fez. Hoje nós olhamos para trás para saber o que Jesus já fez, né? Eles olhavam para o que Jesus faria. Hoje nós olhamos para trás para o que Jesus já fez por nós. E hoje todos têm a oportunidade da salvação. Mas você já parou para pensar por que a maioria não aceita o evangelho? A maioria não aceita o evangelho. Pare para você pensar. Por que será? Se o evangelho é algo tão bom, a salvação, a vida eterna, Deus demonstrando seu amor por nós. Então, esta parábola vai dar algumas respostas sobre esse assunto, tá? Então, Mateus capítulo 13, versos do 1 ao 9. Eu vou fazer a leitura. Ah, eu não, né? Depois eu já vou comentar. Tem alguém que poderia ler para nós? Mais algum voluntário? A Ana levantou a mão? Uhum. Então Eu. vamos lá, Ana. Ana, do verso 1 até o 9, pode ler direto. Se prepare que Naquele mesmo, A versão da Ana é um é pouquinho mais diferente. moderna, mas é o mesmo significado. Pode ler, Ana. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas, e ele disse: Escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus Olha que terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. muito obrigado, Ana. Fica aí que você vai ler a sequência para nós. Alguém aqui já morou em sítio? Já plantou alguma coisa na terra? Já, Marciano? Você tem cara de ter morado na roça, hein? Morou mesmo? O seu áudio está fechado. Morei em Ribeiro dos Santos, é um sítio lá. Ah, mas plantava alguma coisa? Demais. Passei a trabalhar na Eu não sei, cidade e depois que eu não sei se eu tenho mudei cara, para mas eu cá. já morei em sítio. Morei por 3 anos no sítio, minha família. Então, tive Meus bastante pais sempre trabalhou em roça. plantação de milho, né? Tinha perto da nossa É, casa. Mas então, Jesus contou uma parábola, tá? Parábola é uma história com o objetivo de dar uma lição, tá? De ter uma lição ali útil, importante. Então, Jesus contou a história do semeador. O verso 1 fala que Jesus saiu de sua casa, assentou-se à beira-mar. Olha que interessante. Tente imaginar um mar e um barquinho ali estacionado, né? E Jesus assentando-se. Coisa linda.
E aí se aproximou grandes multidões, diz a Bíblia. Multidões chegaram ali e ficaram ali naquele espaço. E toda a multidão ficou em pé na areia, diz o texto. E Jesus ali assentado no barco. E ele então olhou para a multidão e começou a contar essa parábola. Ele diz: um semeador saiu para semear, né? Plantar. E ao semear, ao jogar as sementes, uma parte caiu na beira do caminho. Ou seja, a semente não caiu no solo que estava preparado. Porque quando vai plantar, o solo é arado, né? Preparado certinho. Mas essa primeira parte da semente caiu fora. Caiu na beira do caminho. E vieram aves e comeram a semente. A semente nem germinou, só caiu e as aves já vieram e comeram. A outra parte das sementes caiu em solo rochoso, diz a Bíblia. E logo ela nasceu, cresceu ali uma pequena raiz, ela desenvolveu, mas como não teve raiz profunda, veio o sol e queimou essa plantinha, também não foi para frente. E a terceira parte da semente caiu entre os espinhos. E ela cresceu, mas os espinhos sufocaram. E também não foi para frente, a planta não vingou. Mas a quarta parte da semente, outra parte da semente, né, caiu em uma terra boa. E aí a semente frutificou. E um fruto, uma sementinha deu 100, deu 60 e deu 30, diz o texto. Agora, o que será que Jesus estava querendo dizer com essa parábola? Quem já conhecia essa parábola, levanta a mão assim. Opa, alguns já leram a parábola. Sabe que os discípulos ficaram com aquela parábola na cabeça. O que Jesus quer dizer com isso? E as pessoas ali também. Jesus era um exímio orador, né? Sabia, um grande professor. Então, ele vai explicar agora o sentido dessa parábola. Dá uma olhadinha para o capítulo 13 mesmo, a Ana vai ler para nós, dos versos 18 ao 23. Pode ler, Ana, por favor. Do 13 ao 23. Achou 23. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, uma 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Muito bem. Dá uma olhadinha para o capítulo 13, verso 18. Olha, Jesus vai falar: atendei vós, pois, para a parábola do semeador, para entender. Uma parábola importante. Verso 19. Todos que ouvem a palavra do reino e a não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, Jesus está dizendo aqui: olha, lembra da sementinha que caiu na beira do caminho? É esse primeiro verso 19. Aqueles que ouvem a palavra, ouvem a mensagem, ouvem o evangelho, mas não compreendem. Aquilo não entra na cabeça dele. Ele não está preparado para ouvir aquilo, ele não quer ouvir aquilo, ele está pensando em outras coisas. Então ele não compreende porque ele não deixa entrar na mente dele, tá? E o texto diz que vem o maligno e arrebata. Quer dizer, o inimigo vem e tira aquilo que era para germinar no coração dele. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O verso 20 fala: olha, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, o que cai ali, a semente que cai
no solo rochoso, é aquele que ouve a palavra, o texto diz até que recebe com alegria. Daqui a pouquinho eu vou te explicar isso daqui. Mas ele não tem raiz. O que quer dizer será não ter raiz? E aí ele acaba sendo sufocado ali pelo que acontece com a vida, né? Pela angústia, pela perseguição, por causa da palavra. O primeiro problema que vem, ele já desanima. O que será então essa raiz? É algo importante, eu vou falar já. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação do que está escrito aí? Das riquezas, olha que interessante, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, o que foi semeado ali entre os espinhos, ela acaba crescendo um pouquinho, mas é sufocado por esses itens que Jesus falou. E o verso 23 é o que pega a semente que cai na terra boa, é aquele que ouve a palavra, compreende e ele frutifica. Então, agora eu quero explicar algumas coisinhas a mais desta parábola para você. Dá uma olhadinha aí para o seu celular. Vamos falar sobre essa parábola tão importante do semeador. A semente é o quê? O que significa essa semente, né? Deus é o grande semeador que joga as sementes, que espalha as sementes, na verdade. Então a semente é o evangelho. É a mensagem de Deus. O evangelho é a mensagem de Deus para salvar a humanidade. Olha que mensagem, como o evangelho é algo importante, né? São as boas novas. É a mensagem de que nós não estamos sozinhos aqui neste mundo, que a vida humana não é só nascer, sofrer, morrer, não. Tem algo muito melhor. O evangelho nos explica de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. O evangelho tem todas as respostas que nós precisamos para a vida ter sentido. Então, vem o evangelho pregado pela palavra de Deus, tá? O evangelho está aqui, na palavra de Deus. E o que que é o solo? Nós vimos que tem variedade de solos, né? O solo é o coração humano, tá? Deus vem com o evangelho, com a semente e lança no coração humano. E cada um recebe de uma forma diferente, né? Por exemplo, o primeiro é o que cai aonde? A semente cai aonde? Você se lembra? Primeira À beira do semente? caminho. Na beira do caminho. À beira do caminho. Exatamente. Isso mostra um coração de quem não quer saber da mensagem do Evangelho. E, infelizmente, existem muitos corações assim. Pessoas que dizem não querem nem saber. O Evangelho chega até ela e ela não se abre, nem para ouvir, nem para entender, tá? Então, ela não se aprofunda na terra, a semente não se aprofunda, e aí o inimigo se aproveita e arrebata, e come aquela semente. Quer dizer que essa pessoa não teve oportunidade? Não, ela teve também oportunidade. O Evangelho dá, o Espírito Santo dá oportunidade para todas as pessoas. Até para aquela pessoa que está no lugar mais distante do planeta, o Espírito Santo dá oportunidade. Para alguns, a oportunidade de conhecer mais, outros um pouco menos, mas a oportunidade de alguma forma chega para todas as pessoas, tá? Então vamos lá. Primeiro item, aquele que não quer saber do evangelho. Infelizmente, muitas pessoas são assim. O segundo é a mensagem, o evangelho, que cai num coração que é comparado a um solo rochoso, porque ele recebe a palavra com alegria, mas ele não tem raiz, não cria raiz. O evangelho é algo maravilhoso, que aquele que para pensar um pouquinho, sabe? Se ele deixar o evangelho entrar na mente, o evangelho traz alegria. Não é gostoso estudar a Bíblia? Quando você descobre uma verdade nova, aquilo enche o coração da gente de alegria. Então, essa pessoa, descrita aqui como tendo o coração igual dessas rochas, recebe o evangelho com alegria. Mas a diferença é que ele não cria raiz. Ele não se aprofunda naquele conhecimento. Ele tem o conhecimento e ele para no superficial, tá? A raiz fica bem rasa. Aí o texto diz que vem o sol e queima. Depois Jesus explica, esse sol que queima significam a angústia, a perseguição, os problemas da vida. Porque não pense você que você vai encontrar o evangelho e a vida vai ser um mar de rosa, viu? Não vai ser um mar de rosa. Verdade. Estude a vida dos discípulos
que você vai ver que todos enfrentaram dificuldades. Os discípulos foram até presos. Alguém aqui já foi preso alguma vez? Já teve que ficar numa Credo. cela, acorrentado às pernas? Eu não sei se você já visitou o presídio alguma vez, eu já visitei, mais de uma vez. E é um lugar terrível. É um lugar que a pessoa de bem, né, não sofre demais se cair ali. A primeira vez que eu fui no presídio, eu fiquei morrendo de medo. Você passa num lugar, né, numa grade enorme para entrar, depois você tem mais uma grade, ali você revistado, depois outra grade, que aí depois separa só as grades das celas, né? E eu pensei, meu Deus, se tiver uma rebelião aqui, eu tô frito, esse monte de grade, não tem nem como eu fugir, sabe? Mas olha só, gente, os discípulos foram presos, perseguidos. Só que por que que eles não desanimaram? Porque eles tinham raiz profunda. Eles tinham conhecimento profundo de Jesus. Eles tinham certeza da esperança que tinha no coração deles, do conhecimento do Evangelho. Eles sabiam que nada nesse mundo poderia os afastar do amor de Jesus. E essa é uma frase do apóstolo Paulo. Não tem nada no mundo que pode nos afastar do amor de Jesus. Nem sofrimento, nem tempestade, nada, né? Então, percebe? Isso é ter raiz profunda. É conhecer o Evangelho. O que mais acontece por aí são pessoas que têm um conhecimento raso, bem rasinho. Aí qualquer falsa teoria que aparece, ela já cai, sabe? Já desanima. Uma teoria rasa. O cristão precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Primeira coisa, conhecer a Bíblia Sagrada profundamente, entender, ler todos os dias. Aquele que lê a Bíblia todo dia dificilmente é enganado, tá? Com essas falsas doutrinas que aparecem por aí. E segundo, tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. É assim que se desenvolve raiz. Estudo da Bíblia e oração. Está em casa, oração. Eu tenho um amigo, na verdade até um sócio, e ele começou a orar todos os dias de manhã. Ele fala, Eliselton, minha vida está sendo transformada. Todo dia de manhã aquilo parece um energético, eu estou orando. E ele contou que esses dias ele estava saindo de casa. Ele pegou o costume de orar todo dia de manhã e ele estava saindo apressado com uma atividade e esqueceu de orar. Aí ele voltou correndo, falou: opa, esqueci, deixou escapar, entrou no quarto, ajoelhou, orou. E ele estava saindo, a mulher disse assim: mas você está esquecendo o quê? Ele não tinha contado para ela ainda. Ah, meu bem, é que eu estou orando todo dia. Eu estava saindo, tinha esquecido de orar, estava saindo. E aí eu pensei: não, eu não posso sair sem fazer minha oração. Percebe? Ele está criando raiz. Então, a pessoa que lê a Bíblia todo dia, que ora, que conversa com Deus, está criando raízes, tá bom? Então, é isso que nós temos que fazer quando o Evangelho chega até nós. Se não, o primeiro problema que aparecer, você vai dizer: ah, não, eu não quero, isso não é para mim, vai se escandalizar, né? Por isso que tem que conhecer o Evangelho e criar raízes. Bem, a terceira semente caiu entre os espinhos. Olha a sementinha aí no meio dos espinhos. Ela até tenta crescer, né? Mas ela não consegue, porque os espinhos sufocam. O que que diz aqui que é o sufocar aqui? Aqui fala o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, olha, os cuidados do mundo, entenda como as tarefas que nós temos, as nossas obrigações, e são muitas obrigações, né? Gente, parece que 24 horas não está dando mais, né? É verdade. Pensa para você ver. Algumas sociedades anteriores, né? Eu tenho uns amigos que aposentaram na roça. Eles contam que paravam de trabalhar de tarde e tinham tempo para conversar na frente da casa, com o vizinho, receber alguém. Hoje a vida é tão corrida que não dá tempo de nada. A gente vai fazendo um compromisso em cima de outro compromisso e quando vai percebendo, o dia passa, a gente dorme, acorda, a semana passou e parece que não fizemos nada e aquele monte de compromisso. Temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Ter tempo de qualidade com Deus, ter tempo de qualidade com a família. Olha o que o texto diz, que os espinhos são exatamente os cuidados do mundo. Mas eu quero dizer que, por exemplo, a Camila está se preparando para fazer um curso. Ela não tem que estudar? Claro que tem.
Precisa, né? Eu trabalho, né? Não te, vou trabalhar? Claro que eu vou trabalhar. Só que eu não posso deixar a minha vida ser sufocada por isso. A Bíblia fala assim que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, o reino de Deus em primeiro lugar, tá? Então aqui fala, o que que são os espinhos? Os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Quantas pessoas são fascinadas por riquezas hoje em dia? Ah, Eliselto, mas não, tem problema eu querer melhorar de vida? Não, não tem. Só que isso não pode estar em primeiro lugar na sua vida. Sabe que as riquezas na Bíblia, elas têm um versinho que as identifica como um deus, que é o deus Mamon, né? É como uma divindade. Então, a riqueza vira uma divindade na vida da pessoa que ela adora a riqueza, certo? Então, muito cuidado com isso. Não tem nada de errado você querer ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os filhos, né? Um conforto melhor. Só que aqui fala tomar cuidado com a fascinação das riquezas. Mostrar que é rico, querer mostrar e fazer de tudo para buscar riqueza. Também temos que tomar cuidado, porque isso pode sufocar a semente do evangelho. Certo? É Jesus quem está falando. E mais, aqui fala que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica então infrutífera. Uma pena. Você percebeu três cenários que Jesus descreveu? Que incrível. Um que não está nem aí, outro que até ouve com alegria, mas não cria raiz, e o outro que entende o evangelho, tudo, mas não quer deixar as coisas da vida, não quer colocar Deus em primeiro lugar, então os cuidados sufocam. É por isso que tantas pessoas abandonam o caminho do evangelho. Outros não querem saber e outros abandonam. Mas existe um grupo de pessoas que representa o solo fértil do coração. Amém que existe esse grupo, né? Amém. Olha só, procurei uma imagem aí que mostrasse um solo bem fértil, para quem conhece de terra aí, sabe que essa terra escura, bem adubada, olha só, pronta para cair a semente e ela germinar. Então, é representado aqui pela boa terra. É aquele que ouve a mensagem, aceita o evangelho, compreende a palavra, e ele não só tem a vida dele transformada, como ele dá frutos. Olha só, a pessoa que recebe o evangelho, ela se transforma em um evangelista, sabia? Aquele que um dia descobriu o amor de Deus, ele começa a transbordar o amor de Deus. A vida da pessoa que tem um encontro com o evangelho, o coração dela é um coração sincero, ela muda de tal maneira que as pessoas ao redor percebem a mudança. E ela passa a sair da boca dela a palavra de Deus. Ela começa a falar com as pessoas sobre a palavra de Deus, ela quer transmitir a palavra de Deus. Por isso é que o texto diz que ela frutifica, né? Ela passa o evangelho para outros. Olha só, ela recebe uma sementinha e agora ela tem 100 sementes para dar, 30, 60 sementes. Então, quando o evangelho alcança uma pessoa, ela é transformada, a vida dela muda e ela frutifica. Olha aí o texto diz assim, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Alguém conhece esse homem aqui? Leandro Quadros. Ah, Lúcia conhece. E o Everton, lembra dele, Everton? O Everton tá por aí? O Everton foi lá assistir. Gente, esse homem tem uma história muito bonita. Eu conheço muitas histórias de conversão. Eu poderia falar a história da conversão da minha mãe, do meu pai e de muitas pessoas que eu já dei estudo bíblico, outras muitas, mas eu descobri recentemente a história do Leandro Quadros e achei muito bonita e que quero trazer para vocês. Leandro Quadros era um rapaz ateu, não acreditava em Deus. E ele, jovem, estava jogando futebol, chuteira, tênis, e sujo, e cabelo longo, ele conta que ele tinha um cabelo longo, passava dos ombros assim, e ele passou em frente de uma igreja adventista, e ele sentiu muita vontade de entrar. Hoje ele diz assim, ó, foi o Espírito Santo quem tocou no meu coração. E ele entrou, estava tendo uma série de estudos de evangelismo, estudos bíblicos, igual que nós estamos fazendo aqui, ensinando a Bíblia, e já era
o último estudo, olha, ele não pegou, imagine só, 20 estudos, a pessoa chega no último. E ele disse que aquilo tocou tanto no coração dele, tanto, que o pastor fez um apelo, quem queria se preparar, estudar mais a Bíblia para poder ser batizado, e ele foi lá na frente, de camiseta suja, suado, calção cheio de terra e chuteira. Você já viu um camarada de chuteira, vindo do futebol, de meião assim? Pensa num. Até pouco tempo eu ainda joguei futebol. Então você fica uma lambreca, né? E ele foi lá na frente da igreja, aceitou, e ele passou a estudar a Bíblia. Alguém deu estudo bíblico para ele. Ele conta que aquilo entrou no coração dele como uma bomba, porque ele amava estudar a Bíblia. Ele diz que uma das noites que ele ficou estudando sozinho, ele ficou 20 horas estudando. Imagina, foi quase um dia e uma noite estudando. Ele não queria dormir para estudar a Bíblia. Em 3 meses estudando a Bíblia, ele foi então batizado. O Leandro Quadros é hoje uma referência de pessoa estudiosa da Bíblia. Ele tem um programa de TV que é o Na Mira da Verdade. Ele responde perguntas, né? Você pode pegar no YouTube também. Legal. Ele responde perguntas bíblicas, sempre com uma resposta na Bíblia, né? E centenas de pessoas já foram batizadas por conta do testemunho desse rapaz. Aqui em Olímpia mesmo, vários foram batizados. Ele esteve aqui, alguns foram lá na frente tirar foto com ele. Era uma pessoa humilde, muito simples, muito simples. Embora famoso, né? Mas muito simples. Tirou foto com todo mundo que estava na Casa da Cultura, todos que quiseram. E alguns falaram, eu fui batizado por conta do seu testemunho. Você percebe o que é uma semente chegar num solo, né? Que está ali apto para receber o Evangelho? Alguém que recebe o Evangelho, como frutifica? Não quer dizer que todos nós seremos um Leandro Quadros, né? Não é assim. Mas quer dizer que nós podemos receber o Evangelho com o mesmo amor que ele recebeu. Aprender a amar a Bíblia, entender o que Jesus fez por nós, amar o Senhor Jesus, criar raízes, tá bom? E agora sim, hoje nós estamos vivendo, como eu disse, no reino da graça. Jesus está sentado no seu trono da graça. E a graça está aí, a semente sendo lançada, alcançando o coração de todas as pessoas. Mas um dia ele se assentará no trono da sua glória. Vamos ver esse texto de novo? Mateus 25, verso 31. Sabe que Jesus está para voltar. Eu acredito que nós seremos a última geração. Você já parou para pensar nisso? Todos que passaram, e nós podemos ser a última geração, aqueles que verão Jesus voltar, a geração que tem que pregar o evangelho nesses últimos dias. Olha para Mateus capítulo 25, verso 31. Hoje nós somos cidadãos do reino da graça. Um dia poderemos ser, um dia seremos, né, cidadãos do reino da glória. Olha só, verso 31. Quando vier o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem se refere a Jesus, na sua majestade, ou seja, como um rei, e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Glória. Coisa linda, né? Você quer ser um cidadão no reino de Deus? De todos esses solos que nós falamos aí, qual é o seu coração? O seu coração está sendo rochoso? Está cheio de espinhos? Ou está sendo um coração preparado, né? Adubado, aberto para receber o Evangelho e deixar o Evangelho frutificar na sua vida? Olha o que está em Mateus capítulo 25, verso 34. Olha que coisa linda. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus é tão bom, Deus nos ama tanto, que o reino dele está preparado para mim e para você, desde quando ele fez o mundo. Eu estou vendo aqui o Marciano, ó. Antes de você nascer, Marciano, Deus já te conhecia. Todos aqui, a Ana, o Everton, todos, Deus já conhecia a gente antes da gente nascer. Certeza. E o reino dele já estava preparado. E agora chegou a nossa vez.
de ouvir o Evangelho, de receber a semente do Evangelho e entregar a vida nas mãos de Jesus. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Opa, eu acho que esse é o último. Olha, eu gosto muito dessa imagem. Eu já terminei vários estudos com essa imagem, né? A Bíblia diz que Jesus vai voltar nas nuvens, com poder e glória, com todos os seus anjos. Você se lembra? Vai ter toque de trombeta, os mortos vão ressuscitar. Vai ser o dia mais feliz de todos, né? O dia da volta de Jesus. Jesus está voltando, tá bom? Que Deus abençoe você, Amém. muito você, abençoe a sua vida, que o seu coração seja um coraçãozinho com a terrinha adubada. Vou perguntar, você quer ser um cidadão do reino de Deus? Levante a mãozinha assim. Amém. Deus Amém. abençoe você. Amém. Vamos fazer oração? Feche os seus olhos, falemos com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de estudar, Senhor, que o teu reino, bom Pai, não é o reino deste mundo, esse reino de problemas, tristeza, injustiça. E nós, Senhor, também não queremos ser cidadãos desse reino. Queremos ser cidadãos do reino do Senhor. Estamos no período da graça e declaramos diante do Senhor que nós aceitamos, bom Pai, a tua salvação, porque queremos ser cidadãos do reino da glória. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. E, Senhor, nos abençoe para que possamos criar raízes profundas na tua palavra, estarmos ancorados em Cristo Jesus. Amém. Abençoe cada pessoa que estudou nessa noite, que tenham todos um bom sono. E abençoe também aqueles que vão assistir a gravação, que possam ser de igual modo tocados pelo Espírito Santo. É o que Amém. pedimos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.